Fala Vascão, é o canal Relíquia CRVG na área. Nesse vídeo de hoje eu venho aqui falar um pouco sobre esse jogo de quinta-feira, feriado, Dia do Trabalhador, que o Vasco vai jogar em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário pela Copa do Brasil. A gente queria que o Vasco chegasse num cenário diferente, o Vasco estivesse chegando nesse jogo animado, com vitórias, com bons resultados no Campeonato Brasileiro, só que isso infelizmente não aconteceu e acabou culminando com a saída do técnico Fábio Carille após o jogo, após a última partida do Vasco, a última derrota para o Cruzeiro. Muita gente já achava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, inclusive eu, e novamente eu venho questionar o departamento de futebol do Vasco, que demorou demais, não só pela demissão do Fábio Carille, mas eu acreditava e tinha muita esperança de que, se isso viesse a acontecer, e todo mundo sabia que isso viria a acontecer, que o Vasco já tivesse pelo menos alguém engatilhado para que não assumisse de imediato, mas que pelo menos fosse anunciado de imediato. Já se passaram 48 horas do jogo, 2 dias, até agora nada, depois de amanhã já tem jogo de novo, e estaremos com o nosso maestro, com o nosso Felipe, à beira do campo. Esse jogo importante, esse jogo vale muito dinheiro, é uma coisa que o Vasco não pode deixar passar. E o que a gente espera que o Felipe faça nesse jogo, que ele vai ser ali uma espécie de um técnico tampão, né? Porque pelo menos, com todas as nossas críticas ao departamento de futebol do Vasco, a gente tem esperança que pelo menos no domingo, contra o Palmeiras, já tenhamos um técnico de fato no banco de reservas, seja o Fernando Diniz ou seja qualquer outro. Então, hoje saiu a lista de relacionados. Maurício Lemos e Paia continuam de fora, continuam lesionados, mas nós vamos ter a volta do Adson, vamos ter a volta do Tietê, que graças a Deus os problemas familiares dele estão melhorando, né? E vamos ter a volta também do Piton, que não foi relacionado no último jogo e nem jogou, e todo mundo sabe que por uma questão apenas de ter sido poupado. Os 3 jogadores estarão de volta, e assim, como que a gente imagina que o Felipe vai armar esse jogo, esse time para essa partida importante? Cara, eu acho que o Felipe vai fazer o básico, vai fazer o feijão com arroz, vai colocar ali uma espécie de um 4-4-2. Para mim, o Felipe vem com o Hugo, vai fazer uma espécie de um tripé de volante, vai vir com o Hugo Moura de primeiro volante, outros 2 ali na frente, que na minha opinião vão ser, como o Tietê ainda não, né? O Paulinho e o Jair, e ele vai colocar o Coutinho como uma espécie de um camisa 10 mesmo ali num 4-4-2. E na frente, se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria que ele vai de Nuno e de Verratti, obviamente, né? Esse eu acho que é o que ele vai fazer. E a intenção do Felipe, como é apenas um técnico interino para esse jogo, na minha opinião, é fazer com que seja transformar, né, a partida de volta no cenário mais fácil ou menos difícil possível. Se o Vasco puder emplacar uma vitória em Ponta Grossa, ótimo, maravilhoso. Mas se vier de lá com um empate, um resultado que seja perfeitamente corrigido em São Januário, acredito que essa seja a intenção do Felipe e de todo mundo dentro do Vasco. Entendeu? Até para entregar o time para o técnico, que de fato vai ser o nosso técnico daqui para frente, pelo menos numa situação tranquila na Copa do Brasil. E seja lá quem for, já vai pegar uma pedreira, né, pela frente no Mané Garrincha contra o Palmeiras domingo. Caso isso realmente aconteça, há quem diga que o Vasco amanhã se reúne com o Fernando Diniz, que isso deve render uma aproximação maior e deve render a contratação. E que, se isso acontecer de fato entre amanhã e quinta-feira, há quem diga que Fernando Diniz sim pode estar no banco de reservas já no domingo contra o Palmeiras no Mané Garrincha em Brasília. Tomara, vamos tentar virar logo essa página, vamos tentar desejar boa sorte para o Carille, né? Boa sorte e não volte nunca mais.
e que daqui para frente, seja o Diniz ou seja qualquer outro, o Vasco consiga se perpetuar, né, na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, fazer boas competições, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Quinta-feira é a Copa do Brasil, é o jogo em Ponta Grossa, mas na semana que vem, Sul-Americana, também fora e dessa vez fora do Brasil, né? Um pouco mais complicado ainda. Mas basicamente é isso que eu espero. E uma outra notícia que ganhou força hoje é que com a saída do Fábio Carille, o Capasso possa voltar a ter chances, né, no Vasco, possa voltar a ganhar uma espécie de uma sobrevida aí, para nos próximos jogos ser integrado ao elenco, começar obviamente no banco de reservas e quem sabe até ganhar uma vaga ali atrás. Lógico que eu acredito que essa decisão não vai ser do Felipe, vai ser do novo treinador, mas que é uma possibilidade que surgiu. O atleta em alguns momentos deu ao entender que gostaria de ficar no Vasco, agora é aguardar. Minha opinião sobre o jogo difícil, jogo complicado, o Operário fez um bom campeonato paranaense, mas eu acredito que o Vasco é muito mais time, o Vasco tem muito mais elenco, e o Vasco pode vir de lá sim com uma vitória, se jogar com vontade, determinação e com coragem de ganhar o jogo, eu acredito que dá sim. Basicamente é isso, galera. Agora é ficar no aguardo. Amanhã eu vou estar aqui novamente, só que amanhã estarei aqui com o Mala do Leozinho do meu lado, fazendo mais um vídeo para vocês, para a gente debater aqui. E no mais, vim fazer aquele pedido de sempre, né? Quem puder dar aquela moral, se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, para que o YouTube faça a distribuição desse vídeo de uma forma mais ampla. Quem puder também dar uma olhadinha lá e seguir a gente no nosso canal no Instagram e no TikTok, Relíquias CRVG também, a gente posta diariamente várias lembranças de jogos do Vasco. Com certeza, se você for lá e se você dar uma olhadinha no conteúdo, você vai gostar e vai ser um hábito seu diário assistir a gente por lá também. Valeu, galera. Grande abraço, tamo junto.